Terceiro, a tempestade de Júpiter. Tempestade de Júpiter. O que é tempestade de Júpiter? É aquele círculo que aparece bem no meio de Júpiter, um círculo vermelho, né? O que eles mostram ali no seriado, ali na lista deles? Bom, primeiro eles não sabem como é que se formou e como é que se mantém até hoje, né? Porque aquilo sempre esteve lá, sem brincadeira, desde que se observa aquela tempestade que ela tá lá. E mudou um pouquinho, foram mínimas mudanças, né? O pessoal pensa, pô, como é que pode? Aí eles ficam observando, não conseguem explicar. Parece que eles não estão vendo que ao redor daquela grande tempestade tem centenas e milhares de pequenas tempestades, ou seja, não é só aquela, tem que explicar todas essas. Aí eles ficaram impressionados porque eles começaram a ver uma tempestade que era menorzinha, branca, cresceu e ficou vermelha e desapareceu. Aí falaram, não, deve ter enxofre em algum lugar ali, que aí essa tempestade que era branca, que estava lá, que era fraca, a hora que ela chegou lá em cima, ela conseguiu puxar o enxofre que fica lá embaixo no núcleo de Júpiter, né? Bom, não faz sentido nenhum isso daí. Porque, bom, quando ela tava mais fraca, ela já estava ali perto da superfície. Por que antes não estava puxando o que estava lá no núcleo, né? Bom, de acordo com o sistema do McKenna, é outra coisa que acontece ali. Aquilo ali é o seguinte: Júpiter é outro caso que ele não é um planetão, ele é uma estrelinha, ok? Aí, à medida que ela é uma estrelinha que está parcialmente ativa, ela não tá acesa, não está tendo grande atividade nuclear, né, em sua atmosfera, mas está ocorrendo atividade elétrica. Portanto, o que confunde o pessoal caramba, mas ali, aqui na Terra, para você ter um furacão, você precisa ter correntes de ar quente na água, correntes de ar fria na água quente, aquilo por pura mágica que vai totalmente contra a segunda lei da termodinâmica, né? Esses dois sistemas desordenados vão se tornar um sistema super ordenado e super potente que vira um furacão, e dali que você tira uma coisa da Terra, mas lá não tem ar, né? Não sabe como é que são as correntes de ar, mas não pode ser desse jeito igual aqui na Terra para ter formado aquilo. Bom, o modelo do professor McKenna, aquilo é possível, porque, de acordo com o modelo dele, aquilo, todos os furacões aqui da Terra, como de qualquer outro, inclusive no Sol, o Sol também tem furacão, sempre são causados por fenômenos elétricos. Portanto, Júpiter, por ser uma estrela que está apagada, mas possui alguma atividade, ele possui atividade elétrica o bastante para manter aquele furacão ali no meio funcionando. E aquele furacão é vermelho, não é porque ele está trazendo o enxofre lá do núcleo do planeta e ali ele fica atingido, não. Na verdade, o enxofre ele está ao redor de Júpiter. Portanto, tanto a coloração alaranjada como aquela tempestade vermelhona lá no meio, aquilo é o material que Júpiter está trazendo de ao redor de si. Na verdade não é enxofre, é ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico que fica e o enxofre que fica ao redor de Júpiter, que dá aquela coloração avermelhada tanto para sua atmosfera quanto para aquela tempestade. Segundo, o Sol. Sério para eles lá a respeito do funcionamento do Sol. Eles veem às vezes grandes arcos de plasma saindo do Sol, aquelas erupções solares gigantescas, e para eles é muito complicado porque, bom, para começo de conversa, o Sol, sendo o seu modelo de fusão nuclear ocorrendo no núcleo da estrela, a superfície dela não deveria ser tão tempestuosa. Na verdade, ela deveria ser bem lisinha. Isso aí o professor McKenna explica direitinho, talvez eu não consiga explicar muito bem, mas imaginando-se uma partícula, uma molécula de hidrogênio no núcleo da estrela, ok? E essa molécula, ela vai entrar em fusão nuclear, vai gerar calor para a estrela, né? Só que à medida que ela vai saindo do núcleo em direção à superfície, ela vai sendo reabsorvida, reemitida. Quando chega na superfície, não era para ela fazer uma explosão ou coisa daquele tipo, era para se manter uma superfície bem lisa ali ao redor do Sol. E na verdade era isso que era esperado, até que eles começaram a filmar o Sol e descobriram que não, aquilo ali é um bicho bem perigoso que fica soltando chama por todo lugar. Então, aí para eles ficou o seguinte: ok, a gente tem esse funcionamento do Sol que é o que a gente imagina, né? E além disso a gente tem essas erupções solares que a gente não consegue explicar. Então, eles têm que cada vez
criar alguma teoria que explica, ok, vamos imaginar que a forma com que o Sol faz a fusão nuclear acaba gerando uma corrente eletromagnética, e essa corrente eletromagnética faz aquelas erupções, ok? Bom, essa é vamos dizer o seguinte, são patches que você vai colocando em cima da sua teoria original, não é? Mas a teoria do professor McKinney é mais simples por causa disso. O funcionamento da estrela nesse modelo do professor McKinney prevê a existência desses arcos voltaicos cheios de plasma, erupções que saem das manchas solares. De acordo com ele, primeiro, o modelo de fusão nuclear no núcleo da estrela está errado. De acordo com ele, a fusão ocorre na atmosfera da estrela. Por quê? Ao redor da estrela ficam grandes concentrações de hidrogênio que são originárias do núcleo galáctico, no dia a gente vai falar sobre isso. E a estrela, por ela ter grande massa e grande rotação, ela acaba gerando grandes campos elétricos ao seu redor. Quando esse hidrogênio se aproxima da atmosfera dessa estrela, fica na atmosfera dessa estrela, essas descargas elétricas da atmosfera da estrela geram o que é chamado de efeito Pinch, que é um campo eletromagnético com uma pressão muito intensa. Mas isso em escalas estelares é um efeito eletromagnético muito gigantesco. Esse efeito eletromagnético ele consegue sustentar uma reação nuclear em cadeia dos átomos de hidrogênio, das moléculas de hidrogênio. Portanto, nesse modelo do professor McKinney, o Sol ele não é simplesmente uma bola de gás. Ele é como se fosse um planetão, ele tem um núcleo rochoso. E ao redor, na atmosfera desse planeta, é que ocorrem essas fusões, essas explosões nucleares, essa fusão nuclear do hidrogênio. E nesse caso, já que são descargas elétricas muito fortes que causam grandes efeitos eletromagnéticos, esses efeitos eletromagnéticos que conseguem fazer com que toda aquela massa solar suba até a atmosfera e faça arcos, porque aquilo ali é totalmente elétrico, como se fossem grandes arcos voltaicos. E essa é uma das coisas que torna possível você explicar, porque caramba, a gravidade solar, a gravidade do Sol é muito forte. Para você fazer uma coisa sair lá da superfície e subir milhões de quilômetros de distância, você precisa de uma força muito forte para fazer aquilo, né? Bom, essas descargas elétricas ao redor dos sistemas, ao redor da estrela, consegue explicar isso. E não só isso, como outra coisa que eles não falam nesse filme, nesse vídeo, dessa lista, que é o que é aquela tal daquela corona solar. Porque embora na superfície solar as temperaturas ultrapassem 1000 graus, na corona solar ultrapassa os milhões de graus. Aí como é que pode o núcleo ser mais frio do que a corona que o envolve? Tá violando alguma lei da termodinâmica aí, né? É lógico, hoje em dia os cientistas eles têm algumas teorias que falam, não, isso é por causa das radiações, blá blá blá, fica compartilhando energia e por isso ali ao redor do Sol fica mais quente do que no próprio Sol. Então, se fosse um pouquinho mais quente, quem sabe, vai ser milhões de graus de diferença. Primeiro, a Terra. Ok, último item da lista, a Terra. Qual é que é o problema para esses caras entenderem a Terra? É a quantidade de água. Bom, lembra que a gente estava falando do primeiro item, o segundo item da nossa lista, que é Encélados? Bem, naquele vídeo é interessante também, porque eles explicaram lá e tal, tem água ali, mas eles explicaram de onde que vem a água, né? E a gente tem uma situação mais complexa ainda, que é a da Terra, porque na Terra tem muita água. Então, bom, vamos ser sinceros, você pode ou ter uma explicação para cada lugar que tem água, onde é detectada a água, né? Ou você pode ter uma explicação que explique para todo mundo. Bom, aqui na Terra é uma grande dificuldade, porque lá no começo da astronomia os caras imaginavam que era o seguinte, eram os vulcões lá no começo da Terra que iam expelindo vapor d'água. Mas, bom, você não vai ter que explicar aquele vapor d'água, né? E de qualquer forma, é muito vapor d'água, né? Água não faz água, ok? Aí hoje em dia eles já falam assim, não, na verdade pode ter sido cometas. Os cometas foram colidindo aqui com a Terra e foi enchendo de água aos poucos, né? Bom, talvez tenha sido mais ou menos isso, mas não bem dessa forma.
Por quê? Esse modelo deles atual de como que é um cometa tem muito pouca água. Você precisa de um bombardeio muito grande. E você precisa ter tido um bombardeio aqui e um bombardeio lá em Encélado e em qualquer outro lugar que onde tenha água daqui pra frente. Além do que você continua sem explicar da onde veio a água do cometa. Bom, de acordo com o modelo do McKinney, isso aí você pode explicar tanto aqui na Terra como em qualquer outro local onde tem água. É o seguinte... a água aqui da Terra, a origem dela é externa, ok? São duas, na verdade. Com o passar do tempo, como já posso ter dito em algum vídeo anterior, os cometas eles produzem água. A água não está solidificada em estado sólido lá no seu núcleo, então ele evapora e sublima e vira vapor que a gente vê aquela cauda. Não, o cometa ele produz água literalmente. Quanto maior seu cometa e dependendo da região em que ele está dentro do sistema solar, ele vai ter uma quantidade maior de água. Então se você tiver, por exemplo, uma passagem, vamos imaginar. Imagine um cometa bem grande, do tamanho, coloca aí o tamanho maior que a Lua. É um bom começo. Esse cometa, passando aqui ao redor da Terra, existe uma grande quantidade tanto de hidrogênio quanto de água que vem ali do Sol. Oxigênio, ou seja, hidrogênio mais oxigênio, você tem água. Isso é uma coisa importante, porque além de tudo você tem que explicar o que convenceu essa molécula de hidrogênio, essa molécula de oxigênio a se combinarem para formar água, ok? Não é simplesmente você ter a molécula, você tem que explicar como que elas se juntaram, o que convenceu elas a se juntarem, porque elas não se juntam. Mas se você pegar hidrogênio e oxigênio numa jarra e bater, aquilo não vai virar água, ok? Bom, portanto você precisa de um outro meio para poder convencer essas moléculas a se juntarem. No modelo do McKinney, enquanto esses cometas eles produzem água, porque está aqui ao redor, numa região onde tem uma grande quantidade de hidrogênio e oxigênio, e ele possui ele causa grandes descargas elétricas à medida que está atravessando o sistema solar. Essas descargas elétricas é que fazem a sua cauda com água, ok? Então não fique imaginando que essa água está saindo do cometa, na verdade está indo na direção dele. Aquela cauda não é saindo, é entrando. A gente vai falar sobre isso no futuro. Aí o que acontece? Com o passar do tempo, a Terra embora ela já tenha sido cometa, provavelmente a água dela não tem a ver com a sua formação original, mas, inclusive a gente tem até histórias dentro dos nossos livros mais antigos, né, a história do dilúvio. Bom, o que aconteceu foi o seguinte, muitos cometas passaram próximo à Terra em diferentes épocas, e eram cometas grandes o bastante. Para quê? Para formar água, muita água, água e, no caso, sal, água salgada. Ou seja, esses planetas estão passando próximo aqui da região da Terra e a cauda desse cometa nos atinge. A gente passa por dentro da cauda desses cometas. Portanto, não é o cometa bateu com a Terra e encheu de água, não. O cometa está ali, está passando próximo à região da próxima Terra, tem aquela sua cauda de água gigantesca, a Terra passa por dentro da sua cauda. Ok? Então, aquilo que a gente vê lá na Bíblia, dos 40 dias e 40 noites de chuva intensa, foi isso que causou. A Terra estava passando por dentro da cauda de um cometa gigantesco que estava passando pelo sistema solar. Bom, a gente vai falar sobre isso em outras oportunidades, especificamente a respeito de cometas, a sua composição e como que eles podem se tornar planetas e como que eles podem causar grande destruição, sem nem mesmo haver impacto, ok? Bom, acho que por hoje é só isso, até a próxima.